Olá, eu sou o João Pedro Fragoso, aqui comigo está o Bernardo Coimbra, Tudo bem, Fragoso? Como é que estão as coisas? e esse é o Toque Passa, o videocast com realização de Jornal o Globo e oferecimento da Sete Games. Por aqui receberemos sempre um personagem do mundo da bola para passar a limpo os principais temas da carreira e também falar sobre diversos temas do futebol carioca, brasileiro e mundial. E hoje quem está aqui com a gente é o professor Paulo Autuori, treinador campeão brasileiro com Botafogo 95, campeão da Libertadores com Cruzeiro 97 e da Libertadores e do Mundial com São Paulo 2005. Autuori, muito obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Tiro o professor da frente, é Paulo. E uma satisfação enorme poder falar aí sobre futebol de maneira aprofundada, né? Que é o mais importante. Autuori, para começar, cara, a gente estava aqui falando em off na resenha. Eu queria te perguntar como é que tá o seu status atual, assim, de carreira. Recentemente eu vi o Oswaldo Oliveira, que é ali mais ou menos de uma geração próxima da tua, falando que ele não estava aposentado, mas está fora do mercado desde 2019, porque o telefone parou de tocar. No seu caso, você falou que é diferente, que o telefone tem tocado e tal, uma galera tem procurado, mas ainda não pintou nada enfim, interessasse. Como é que tá o seu status atual de carreira? Não, de diferente tem, porque o Oswaldo, né, com todo o histórico que tem, um grande amigo, né, e toda a competência que tem, ao longo da carreira esteve passou no início da carreira como preparador, mas como treinador já há algum tempo, né? E desde o seu último trabalho. Eu, aqui no Brasil, eu sempre deixei isso muito claro, está registrado, não penso em voltar a ser treinador de futebol, e tenho motivos para isso, não é do nada, não quero mais ser. E passei a trabalhar numa função que é até bom falar sobre isso aí, deixar claro, eu diretor executivo eu não sou, nunca quis ser, não quero, entende? Porque eu não trabalho com negociações, né? O meu lance é eminentemente técnico, né? Então o trabalho que eu tenho vindo a desenvolver é trabalhar junto às comissões técnicas das distintas categorias. Então, por exemplo, no Cruzeiro, no próprio Atlético Paranaense, eu trabalhava com as comissões da Sub-14 até a primeira equipe, passando pelo feminino. E é isso que me dá satisfação, né, de poder estar trabalhando com os treinadores. Né? Até no Cruzeiro a gente tinha uma situação que chamava de mentoria, foi com o Paulo André até que pediu para que fizesse. Eu tinha um papo com os treinadores. Paulo André e jogador e zagueiro. Exato. Eu tinha um papo com os treinadores, assim, individualmente, cara, em que falava de tudo menos do trabalho dele no clube. Ou seja, as suas ansiedades, seus anseios, seus projetos profissionais, porque com uma vivência grande nisso eu poderia contribuir de alguma maneira. E isso me gerava e gera muita satisfação. Então, quando você tocou aí que o telefone toca, em relação a essa possibilidade de desenvolver isso em alguns clubes. Né? E para essa possibilidade você está aberto, então? Você colocaria como aberto? E tenho recebido convite de fora do Brasil aí como treinador, né? Porque eu sou um treinador de futebol, né? Eu gosto. Uma das razões pelas quais eu deixei de querer treinar no Brasil é justamente a falta de tempo para o treino. Eu considero fundamental o treino, né? Porque eu só vou entrar junto com o grupo de trabalho, com a equipe, num campo, estar tranquilo, sabendo que eu pude praticar algum tipo de estratégia ao longo da semana. E isso cada vez tem sido mais difícil para o treinador brasileiro. Eu acho que os treinadores brasileiros e os treinadores estrangeiros hoje que trabalham no futebol brasileiro têm um grande problema. Você nunca tem o seu grupo todo no campo. Sim. Porque o calendário do Brasil, muito cheio, né? no qual eu sou um crítico, né, ferrenho, não é possível ter um calendário tão irracional como esse, porque não se tem debate.
não te permite isso. Hoje eu estou aqui desse lado, então sento, por exemplo, para ver os treinadores com o grupo falando palestras e é o seguinte, você vai jogar no domingo, então sábado você tem uma sessão de vídeo falando do seu adversário, a estratégia que você começa a montar. Domingo, dia de jogo, tem o papo do jogo. Segunda-feira, você tem o papo, porque não tem folga, você tem o papo daquilo que foi o seu jogo, o que você tem que melhorar, o que você tem que fazer. Terça-feira é véspera do jogo. Já tem o papo do próximo jogo com vídeo e tudo mais. Do adversário com vídeo. Na quarta você tem... Já tem outro jogo. O jogador gosta de estar no campo. Entendeu, cara? Então hoje ele vive mais numa sala de vídeo e de recuperação, com gelo, com isso tudo, do que propriamente no campo. Então, eu não estou dizendo que eu fale certo. Eu faço perguntas para mim e tento encontrar resposta. No contexto do futebol brasileiro, as perguntas que eu faço para mim mesmo, não vejo resposta, porque não se pensa o futebol brasileiro da maneira como deveria pensar. E desde já coloco isso claramente. Eu sou um crítico, quanto mais a CBF. Não é de agora, não, de há muito tempo. E agora está pior. Entende? Porque não pensa o futebol como um todo. Sim. Pô, se preocupa apenas com a seleção principal e com patrocínio, né? Cada vez mais fortes aí, que rendem muito mais. E quando você tem que pensar o futebol de uma outra maneira forte. Eu me pergunto, existe futebol forte sem clubes fortes? Respondo não. Agora, a gente já vai falar um pouco de CBF, de seleção brasileira também. Você falou do calendário, uma coisa meio impactante do calendário, que o campeonato estadual acabou agora, em março, e logo depois, alguns clubes tiveram um pouco de tempo mais para se preparar, e logo depois eles já enfrentam uma maratona grande, né, cara, de jogos de Campeonato Brasileiro, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Libertadores, daqui a pouco começa a Copa do Brasil também. Então, enfim, o calendário, a gente está em março, abril, e o calendário já está uma loucura, é impressionante isso. Pois é, cara, mas aí entram alguns fatores que a gente pode destrinchar isso aí que você falou em vários aspectos. Primeiro é o seguinte, cara, o que aconteceu? Os clubes começaram a sentir a importância de ter um tempo maior para preparar as suas equipes para as principais competições, porque uma quantidade de jogos dessa leva a uma probabilidade de lesões. Sim. Então você tenta dar uma base mais forte para evitar determinados tipos de lesões, que podem ser evitáveis, desde que você esteja preparado. Então começaram a tirar as suas principais equipes das competições estaduais. O que fizeram? Obrigaram praticamente a que se colocasse, porque ela dá acesso à Copa do Brasil no ano seguinte. Quer dizer, uma obrigação. Então aquilo que era uma necessidade, preparar, deixou de ser porque você quer estar envolvido. É óbvio que alguns clubes, pela qualidade, vão estar sempre envolvidos nisso. Mas o Botafogo corre risco de ficar fora. Então, é exatamente isso, cara. Mas corre risco porque o dono banca isso e deixa claro que ele despreza determinados tipos de... Então, outra pergunta que eu faço, há debate com as áreas intervenientes no futebol para se pensar de que maneira, não é terminar os estaduais, não é isso, pode se debater para tentar chegar a uma situação que seja viável e produtiva a permanência dos estaduais. Você falou de calendário, o seu último trabalho no clube foi o Atlético ano passado, enfim, um elenco de qualidade, um CT estruturado, misturando calendário com situações internas do clube. Como é que você enxerga, como é que o Atlético, que há 2 anos, em 2022 fez final de Libertadores, acabou sendo rebaixado para... Porque... Foi um ano com muitos treinadores também, né? Exatamente. Eu cheguei já metade da temporada para término. Foram 5, né? 5, 5 treinadores, é impensável. O grupo sofre demais com isso. Porque quando começa a pensar que está entendendo aquilo que você quer, já vem outro, com ideias, por vezes, completamente diferentes. Você está entendendo? Então, vai sobrar, cara. Não há injustiça em determinadas situações. Até porque a equipe teve
com os seus treinadores, especialmente no final, com o Lúcio, que fez um belo trabalho. O Lúcio resgatou, começou a colocar jogadores ali que estavam sem opção, novos, o caso do Filipinho, o caso do Beleze, o caso do João, você está entendendo? João Cruz, que foi o caminho que o clube sempre trilhou, cara. Ou seja, o clube cresceu absurdamente, e para mim é um caso até assim no mundo, em 25 anos, o que deixou de ser um clube de bairro para ser o que é, com um olhar muito profundo e delicado com a sua formação, abrindo espaço para que esses jogadores bem formados jogassem na equipe de cima, e isso gera dá um oxigênio, uma motivação em toda a cadeia de futebol do clube. Né? Agora, né, fora os vários goleiros que o Atlético tem revelado, teve Renan Lodge, Bruno Guimarães, enfim, um monte de jogadores. Muitos. E deixou completamente esse caminho, entendeu? E quando me convidam para voltar, o Petralha me convidou, foi justamente que precisava retomar esse caminho. E aconteceu isso, e é óbvio que há uma preocupação grande em função de receitas, que cai muito. O clube fez ali uma mudança geral. Mas o calendário é esse, cara, entende? A minha bronca é a seguinte: você não tem debates com aqueles que deveriam, pelo menos, estar envolvidos nesses debates. Se vai fazer alguma coisa ou não. Então é o seguinte, quando você abre para que todos participem, né, eu acho que você tira o espaço futuro para reclamações. Porque eles tiveram o foro certo para colocar suas ansiedades, aquilo que pensam, para debater. Saiu dali com um acordo, então tirou o espaço para reclamações. Agora, você falou isso, me veio uma discussão muito atual na cabeça, que é a questão da CBF, enfim, dos problemas no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro de maneira geral. Os clubes os clubes e as federações tendo optado por manter o Edinaldo Rodrigues com 100% dos votos por unanimidade, isso faz com que, de certa forma, eles tenham participado desse tipo de problema e não possam reclamar no futuro caso algo venha dar errado, como tem dado a arbitragem, por exemplo? Bom tocar nisso. As federações são filhotes da CBF. Entende? Essa é a realidade. Tudo que saiu aí nos últimos dias é muito claro e os bastidores já sabem disso há muito tempo. Você está entendendo? O que os presidentes de federações levam em termos de valores, né? Fora os penduricalhos, que não é algo que tem a ver apenas com futebol, mas em Brasília a gente vê isso de uma maneira clara também. A CBF, para mim, não é uma entidade desportiva, é uma política. Entendeu? Muito clara. Então não tem pessoas que pensem o futebol da maneira como deveriam. Não vão ter o olhar para o futebol, os problemas do futebol que deveriam ter. Vão ter o olhar para a seleção. Então a corda estoura em quem? Jogadores e treinadores. Entende? Esses podem e devem ser criticados, se tiverem que ser. Agora, a federação não pode. O presidente da federação, quando é criticado, liga para as instituições aí responsáveis para mimimi. Vou chorar, fui criticado. Não pode. Quer dizer, só os profissionais podem ser. Entende? Então, as perspectivas são terríveis. Isso seguramente vai se manter por um bom tempo e a gente sabe da maneira como as coisas acontecem, né? Então, eu vejo o futebol brasileiro com muita preocupação, cara, né? O meu sonho, por exemplo, mesmo em um clube, eu fecho os olhos e vejo o Bayern de Munique. O presidente de honra, que era o Beckenbauer, faleceu. Acho que agora não sei se é o Uli Hoeneß. Mas o Hoeneß, quando o Beckenbauer era o presidente de honra, o Uli Hoeneß foi presidente do Bayern, tinha o Matthias Sammer trabalhando. Matarla tal, já está perto ali, né? Teve mais ligado e não. O Oliver Kahn, você está entendendo? Sim. Então todos, um clube ali com pessoas que foram praticantes de altíssimo nível, cara. E se eu parar para pensar, cara,
Eu vejo que no Brasil tem ex-praticantes aí com muito nível, conhecimento, para estarem à frente da entidade máxima do futebol brasileiro. E aí você fala de ex-jogadores, enfim, ex-atletas. O Ronaldo tentou se candidatar, enfim, e aí apenas eu acho que ele mesmo disse que 4 federações só estaduais foram conversar com ele, enfim, e ele acabou desistindo porque ele viu que não ia funcionar. Você conhece ele bem? Como é que você imaginaria o Ronaldo presidente da CBF para dar Primeiro, uma nova eu acho cara? que o único que aceitou sentar e jantar com ele foi o Reinaldo, né? Reinaldo da Federação São Paulista. Paulista. Mas mesmo assim, deixou claro que estava satisfeito com isso. Esse apoio dos clubes, não fugindo aí que eu vou te responder, esse apoio dos clubes claramente, é evidente que os clubes têm receio de serem retaliados desportivamente. Essa é a grande realidade. Né? Então, eu vejo o Ronaldo o seguinte, o trabalho do Ronaldo foi espetacular. Ele se rodeou de pessoas das distintas áreas intervenientes, Você está tanto falando do Cruzeiro, né? do Cruzeiro, tanto atividades fim como atividades meio, de profissionais de altíssimo nível. Era um ambiente em que você, sabe aquele ambiente que você quer acordar para ir trabalhar? Cara? Entendeu? Porque a transparência era total. Até por isso. O Gabriel Lima, o que era o CEO, o Pedro Martins, que era o diretor de futebol, o CEO de futebol, né? Todas os procedimentos, e foram muitos implantados, práticas, ou seja, tinha um processo real. Todos os funcionários recebiam a mesma informação. Todos. E não importava se eram jogadores ou funcionários de atividades meio administrativas. Tudo que eles iam fazer, abriam claramente o que tinham de receitas, aquilo que eles iam. Então, cara, ele acho que teria totais condições de, rodeado, como o fez, e muito bem no Cruzeiro, por profissionais de alto nível, colocar algo extremamente profissional em que soubesse realmente das necessidades daqueles que trabalham no futebol, necessitam. Agora, Autório, falando um pouco menos do futebol brasileiro atual, de maneira geral, um pouco mais de você, a gente estava lendo algumas entrevistas suas e quando você chega no Botafogo em 2020, você fala uma frase que eu achei muito interessante, que foi: a idade chega para todos, mas ser velho é quando você joga âncora em águas passadas e não se preocupa com a mudança dos contextos. Isso foi em fevereiro de 2020, lembra? Perfeito, cara. Eu acho Isso. que para um profissional, seja de que setor, que segmento profissional estiver envolvido, o saber ler o contexto onde estiver envolvido é fundamental. Porque é o seguinte, cara, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu trabalhei no mundo árabe, no Golfo Árabe, há bastante tempo. E vi treinadores ali de alto nível europeu, de nome, se darem mal. Justamente ou porque não tinham interesse nenhum mesmo, porque estavam no terceiro mundo ali do futebol, mas de não ler o contexto. Então, quando eu falo ler o contexto, é o seguinte: aonde eu estou? Qual é a realidade? O que fez esse contexto chegar aonde é? Então, quando você chega, por exemplo, num clube, você tem que saber o clube que você está. Qual a identidade daquele clube? Qual a história daquele clube? Você tá entendendo? E você não pode ter atitudes profissionais contraditórias com aquilo. Entende? Sim. Não é abrir mão daquilo que você pensa, não. A questão é só como, sem ferir os conceitos profissionais nos quais eu acredito, como eu posso colocar em prática neste contexto. Como dizem aqui no Rio de Janeiro, é saber chegar. Saber Saber chegar. chegar. Tem duas coisas. Uma eu aprendi em Portugal com um senhor que era considerado os pais dos brasileiros, vivi muitos anos lá, falecido já, que ele dizia o seguinte: Paulo, saber estar. Eu sei estar entre reis e plebeus. Então ele lê o contexto, sabia estar ali. O ser e o estar, isso eu falo sempre para os jogadores, até sou chato nisso. Atenção, o ser e o estar. Você pode estar em um mau momento, mas você é bom. Entende? Ou você pode não ser tão bom, mas está num grande momento. Então o estar
passageiro e o ser, nada de definitivo. Definitivo na vida só nós vamos deixar de estar aqui, mas é duradouro, entende? E como você hoje, um pouco fora desse mundo do futebol, há cerca de 3, 4 meses, como você hoje enxerga esse passado tempo? E essa fala que você deu foi há 5 anos, e agora, 5 anos depois, você fala de novo, aprofunda ela, justifica. E falando de você como mais internamente, no processo mais interno, como é que você enxerga o passar da idade, assim, o passar do tempo aos 68 anos? Eu vou fazer 69 daqui a uns dias, Sim. alguns meses, desculpa. Acho um processo natural, cara. Aliás, eu sou um fã do ser natural, né? Então, esse é aquilo mesmo, ser idoso, todos nós vamos ser idosos, né, cara? Agora, ser velho é deixar de acompanhar aquilo que é a realidade atual, cara. E eu volto a frisar, não preciso ferir os meus princípios e valores morais, só preciso adequar os meus conceitos profissionais àquilo que a realidade do momento exige, né? Então, aqui em 2013, no jornal o Globo, eu dei uma declaração que para mim era o que estava acontecendo. Eu estava fora do Brasil há algum tempo, estava vendo os movimentos e falei que nós, treinadores de futebol brasileiro, deveríamos abrir os olhos, que nós estávamos ficando defasados em relação àquilo que estava acontecendo no mundo, com o simples pensamento de que éramos campeões, pentacampeões do mundo, não precisamos prender mais nada com ninguém e tudo. Quer dizer, eu toquei na minha classe, eu falei nós, eu cortei na própria carne, né? E na altura recebi alguns companheiros não entenderam muito bem. Eu falei, cara, companheiros e amigos, eu vou continuar sendo amigo e companheiro. Vou entrar num campo e vou apertar a mão deles, porque vamos jogar ali 90 minutos, vamos ser oponentes. Mas passou. Agora eu estou dizendo aquilo que é o que eu penso em função daquilo que eu estou a ver aí no mundo do futebol. 2013. 2014 chegou, Copa do Mundo do Brasil. E o momento atual não preciso dizer mais nada. Nós estamos trazendo treinadores estrangeiros. E, Como é que... desculpa Não. só. E eu vivi 26 anos fora do Brasil. Como é que eu vou ser contra aqueles que são imigrantes, que vêm de fora? Não posso, cara. Agora, você tem que saber quem vem, né? Sim. Entende? Esse é o grande problema, porque também, por exemplo, eu já falei claramente que eu sou totalmente contra a quantidade de vagas para estrangeiro no futebol brasileiro. 9 jogadores. Depois podemos discutir isso. Porque eu faço uma pergunta para mim, o futebol brasileiro precisa disso? E o impacto que isso está a causar em diversas situações aí, não é só na formação não de jogadores. Então é papo para, quem sabe, a gente destrinchar. Em relação aos treinadores, você vê um incômodo hoje em dia dos treinadores brasileiros com essa chegada dos estrangeiros? Ou você vê que eles... tudo bem, vamos... Vida que segue, paciência. Bem, o que eu vejo é o seguinte, para mim, futebol é vida, né? Os jogadores sabem que eu sempre falo isso. Nós não podemos viver num mundo à parte. Isso é antropologia pura, é o homem e o contexto. Então nós vamos viver. Esse jogador hoje é cheio de... Não é o jogador. É que ele joga futebol, mas se estivesse fazendo outra coisa, o comportamento dele seria o mesmo. Porque são gerações que vêm com situações completamente diferentes das nossas, né? Então, eu acho que isso transcende. Porque eu paro para ver o que está acontecendo no mundo hoje. Preocupante, né? Preocupante, você está vendo ondas de nacionalismo violento. Entende? Por exemplo, França, algum tempo atrás, em que alguns tipos de trabalho eram muito bem vindos dos estrangeiros, mas começaram a perder, e aí há manifestações claras. Então, isso é no mundo todo. E o futebol brasileiro pode passar isso.
eu vejo a qualidade de profissionais quando chegam fundamental, fundamental, em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Então, nós temos que estar atentos. Não pode ser algo feito único e exclusivamente porque é modismo. Porque nessa leva, muitos passam. Estava lendo até uma reportagem do Renato Gaúcho falando nisso. Quantos foram treinadores estrangeiros? Entende? Então, são situações que nós temos que pensar, né? Não podemos ficar alheio a isso. Agora, ficar só na bronca e de beijo aí não adianta nada. Nós precisamos fazer alguma coisa, cara. Por isso que em 2013 eu me propus a falar isso e cortar na própria carne. Agora, você falou, você deu um panorama até de como está o mundo em termos sociais e políticos, e você sempre foi um personagem que teve muito ligado a esses assuntos no meio do futebol, assim. Na época da pandemia, quando o futebol do Rio de Janeiro, quando o estadual aqui do Rio voltou, você foi um dos que se colocaram muito contra isso, pelas ânsias que a sociedade tinha naquela época. Você até falou que achava que era um aspecto político a volta do futebol. Em paralelo, você sempre se colocou muito ligado aos assuntos ligados a racismo, enfim, ao que o futebol podia representar para a sociedade. E eu fiquei curioso, assim, eu queria te perguntar como o Alto Ori se define politicamente falando, assim, como você enxerga o mundo, enfim, essas questões. Eu acho que já não há mais espaço para se pensar em esquerda, centro, direita, né? Eu acho que tem situações que transcendem o seu espectro político. Infelizmente, eu estaria num partido BS, bom senso, que é algo em extinção nos dias de hoje, artigo raro. O bom senso, poder entender, e o bom senso, desculpa, mas é aquilo que eu falo, a minha visão da vida é sistêmica, eu vejo tudo. E o bom senso nos leva a pensar nos distintos contextos nos quais nós nos deparamos. Entende? Então, eu vejo que falta há um exagero, às vezes, para um lado, um exagero para o outro, entendeu? Acho que a gente precisa ter um pouco mais de equilíbrio ao analisar as coisas e entender aquilo que para mim é fundamental na minha vida pessoal e no futebol com os grupos com os quais eu tive o prazer e o orgulho de trabalhar, vitoriosos ou não, do equilíbrio, entende? Do tal saber ser e estar, entende? De entender que entre necessidades e vontades pessoais nós temos que ter um olhar prioritário para as necessidades. É a mesma coisa, eu ilustro isso falando de filhos, nós temos filhos e tal. Nossa preocupação como pais é suprir as necessidades, né? Saúde, educação, cultura, lazer. Mas eles têm sempre pai, mãe, eu quero isso, quero aquilo, as vontades dele. Interessante você colocar cultura dentro dessas necessidades. Mas se nós tirarmos das necessidades para fazer as vontades, nós vamos estar prejudicando. Com certeza. Prejudicando, entende? O processo aí natural. E eu vejo isso, quando eu penso nisso, eu vejo na minha vida profissional, cara. Entende? Então, como treinador, eu nunca fui de chegar nos clubes e eu quero isso, quero aquilo. Eu me acho na obrigação e fui contratado para tentar, não é presunção de faço, vou fazer, tentar desenvolver jogadores. Então, se eu fizer um exercício de memória, fechar os olhos e olhar para trás, todos os clubes pelos quais eu passei como treinador, eu pude colocar na equipe principal um jogador formado no clube, que acho fundamental isso. Fundamental, entende? Todos, não houve uma exceção. Inclusive, quando trabalhei fora, por exemplo, na Colômbia, eu mesmo falei isso. E tenho comigo, registrado.
No Atlético No Nacional. Atlético Nacional, por exemplo, eu prefiro trabalhar com jovens do que com estrangeiros que, por vezes, não têm a qualidade para estar aqui. E naquela altura, os estrangeiros poderiam ser os brasileiros, Sim. entendeu? Então, A nesse minha caso, você obrigação- soube onde estava ali, Mas é exatamente minha o que você estava falando obrigação ali. trabalhar para o clube, Sim. entende? E se eu for bem, cara, é óbvio que eu vou tirar partido disso em termos da pessoa, do profissional que eu sou. É óbvio, cara, entende? Porque tem determinados clichês aí, por exemplo, uma coisa que eu nunca, não entra para mim é, pô, eu não sei perder, entendeu? Porra, até cuspe em distância eu tenho que ganhar. Eu não conheço nenhum profissional que vai entrar em qualquer situação para perder. Sinceramente, não conheço. Ele pode não ter uma leitura legal e trabalhar, e ter tido capacidade de trabalhar para atingir metas, objetivos, né? Agora, entrar para perder, ninguém gosta de perder. Quem é que vai querer? Você falando na questão de política e de assuntos do dia a dia do Brasil, do mundo, você acha que os jogadores de renome precisam se posicionar ou você acha que cada um faz o que acha melhor? Eu acho o seguinte, essa é uma pergunta extraordinária, porque ela me leva a pensar o seguinte: nos dias de hoje, acho que há uma exigência de todo mundo de opinar sobre tudo. E eu não vejo que você tem a obrigação de opinar sobre tudo. Por mais forte, capacitado, habilitado, ou ser uma referência no... As redes sociais fizeram um pouco isso, né? As redes sociais, todo mundo quer criar Exatamente. conteúdo sobre tudo e opinar Exato. sobre tudo. Tudo, cara, sem condições de falar. Porque nós não podemos confundir informação com conhecimento. São coisas distintas. Você tem conhecimento e está bem informado, isso é o mundo ideal. Entendeu? Agora, por exemplo, eu se sentar com uma mesa para molhar as palavras com amigos e ali tem um economista, entendeu? Se eu for falar de economia pelo que eu leio, eu estou só informado, mas eu não posso me aprofundar naquele papo, entende? Até voltando um pouco isso aí que você colocou, nós colocamos aqui, né? Pô, você vai para um churrasco hoje, tem que fazer um checklist. Pô, quem é que vai de direita, quem é que vai de esquerda, o papo vai ser, pô, vou lá para beber, para comer, para desfrutar os amigos e falar. Aí vira algo que é impensável, entende? Porque você tem que se opinar e posicionar. Agora, eu acho sim que tem profissionais de referência e com abrangência suficiente para se posicionar sobre determinados assuntos. Entende? Agora, não vou dizer que seja uma obrigação dele. Faz se quiser, se ele achar que tem um compromisso, né? Porque se ele chegou ali, por exemplo, eu tenho compromisso com o futebol. Eu tenho compromisso. Eu estou aqui por causa do futebol. Então eu tenho que. Há uma reciprocidade nisso, eu tenho que ofertar alguma coisa. Entende? E de que maneira que eu posso fazer isso? Entende? Então, eu acho importante que as pessoas saibam. É aquela história. Você sonha em ser um artista ou alguém reconhecido no mundo na profissão que faz. E você atinge um patamar, falando aí do Bruno Henrique, um patamar em que permite você ser reconhecido na rua e tudo. Pô, e você se negar a dar um autógrafo, se negar a estender a mão a uma pessoa para cumprimentar, porque vem cumprimentar, há certos momentos que não são legais, você está ali com família e tal, mas você tem que engolir algumas coisas, entende? Porque isso é uma referência. Então eu acho que não há essa obrigação, mas no meu caso eu me sinto para com a vida obrigado naquilo que eu tenho conhecimento, a expor e a me posicionar como deve ser, consentâneo com os princípios e valores morais com os quais eu fui educado. Você falou algumas coisas, enfim, sobre os países que você passou fora do Brasil, sobre saber estar, sobre saber chegar, sobre conhecer esses locais e foram, enfim, posso elencar Portugal, Peru
Japão, Catar, como em clubes e na seleção, antes da Copa do Mundo, Bulgária e na própria Colômbia. Eu queria te perguntar qual foi a melhor experiência que você teve assim nesses países, onde você mais gostou de morar, qual país surpreendeu mais. Eu, por exemplo, já estive no Peru e eu fiquei surpreso com o quanto eles gostam de futebol e principalmente do futebol brasileiro, assim, dos treinadores brasileiros, talvez pela herança que o Didi deixou lá. A gente tem um amigo aqui na redação, o Vitor Seta, que já foi para o Japão e falou que também se surpreendeu com quanto eles acompanham o futebol lá, com quantas torcidas são próximas dos times. Queria te perguntar isso, assim. Por exemplo, seleção, eu nunca fui direto para uma seleção. Eu trabalhei e fui convidado para assumir seleções. É o terceiro mundo, né? Eu não vejo nenhum demérito nisso. Foram seleção do Catar e do Peru, embora tenha tido oportunidade de ir para outras e as coisas não aconteceram porque eu não senti que deveria ir. Respeito e me identifiquei com todos eles, respeitando a idiosincrasia dos povos onde eu estive envolvido, em termos culturais, né? No caso do Golfo Árabe ali, religiosos e tudo, mas nunca deixei de ser. Inclusive no próprio Catar tive problemas sérios com sheiks que comandavam ali o futebol. Eles queriam intervir no time? Não, isso muito, a história é muito longa. Algumas pessoas trabalhavam comigo falando, não sei como te aturaram aí, né? Porque já era para ter tido. Já era para ter tido problema há muito tempo. Mas é justamente porque eu tenho a obrigação comigo mesmo, com a vida, de me posicionar, entende? Sabendo fazê-lo. Quando fiz sempre de maneira educada, mas firme, né? O Japão, cara, isso é um banho de cidadania que quem tem oportunidade de viver ali toma, né? Em todos os sentidos. Então você vê que isso foram realidades. E quando eu decidi viver fora do Brasil, foi justamente isso. Eu perspectivava ali um crescimento no âmbito profissional, mas também pessoal. Ou seja, quando eu estivesse imerso ali, né, vivendo, sentindo a cultura mesmo pulsar do país, eu estaria muito mais forte pessoalmente, portanto, mais capacitado para entender as distintas identidades dos povos onde estou envolvido e de que maneira, como eu poderia aplicar os meus conceitos profissionais, os conceitos profissionais com os quais eu vivo e acredito, né? Então, para mim, todos foram extremamente importantes, né? Agora, eu vivi 11 anos e meio em Portugal, né? Tem muito tempo. Aliás, eu sempre trabalhei muito tempo no Brasil, né? Aqui é que não. Eu fiquei 11 anos e meio em Portugal, no Marítimo fiquei 4 anos e meio no clube. No Catar, 4 anos e meio no clube antes de ir para a seleção. No Peru, 4 anos e meio. No Japão, vivi 2 anos. Podia ter ficado um pouco mais, mas problemas pessoais tive que voltar. Então, eu me senti bem, confortável em todos eles e respeitando as diferenças, né? E acho que aí é que você pode crescer bastante. Você falou no início da nossa conversa sobre propostas, ligações, recebe principalmente do exterior, né, para ser treinador. O que faria hoje você sair do Brasil para ir para fora, para um país com 68 anos, falou que 69 daqui a alguns meses, o que te faria hoje sair, vou sair do Brasil, vou para fora? Brasil. Os problemas do Brasil. Os problemas do Brasil. Agora, ao vir para cá, conversando com o Vanderlei, que foi um dos caras, estava exatamente... Esse foi um dos temas... Vanderlei motorista. Motorista foi um dos temas que nós abordamos, né? Até porque o trânsito também deu tempo para abordar bastante coisa. Mas essas grandes cidades, então... Mas o que eu quero dizer
a falta de perspectiva. Eu falei nisso, desde que eu me conheço por gente, que eu vejo os governantes falando em educação, vamos apostar em educação, educação. E eu só vi, ao longo desses meus 68, 69 anos de vida, o decréscimo da educação. Essa é uma realidade, né? Por exemplo, Principalmente da educação na pública, minha, né? exatamente onde eu ia tocar. Na minha geração, você tinha um curso de admissão quando você ia entrar, saía do primário e ia para o ginásio, que era um vestibular, né? E você fazia uma prova como um vestibular, escolhia os colégios que você gostaria de estar, próximo à sua residência, mas, acima de tudo, público. Porque os colégios particulares eram PPP. Papai pagou, passou. Entendeu? Então a qualidade estava no ensino público e todos queriam ir para ali. Olha a realidade que a gente vive hoje. Entende? Aliás, a Angela Merkel, ela disse uma vez, quando foi no Congresso alemão ali, justificar o aumento para os professores. E foi rebatida um graduado jurista, o porquê daquele aumento significativo para a classe dos professores. E a resposta dela foi cirúrgica, contundente, porque o senhor só está aqui por causa dos professores. Então, às vezes, e quando saí do Brasil, foi justamente para poder identificar e ver situações que seriam factíveis aqui no Brasil e que não são por os interesses claros existentes em termos políticos no nosso país. E fora os países, em termos de clubes, algum tem um lugar mais especial no seu coração? Você ganhou o título brasileiro com o Botafogo em 95, com um time que começou o torneio meio que subestimado ali, que passou pelo torneio com diversos problemas internos, como salários atrasados. Ganhou a Libertadores com o Cruzeiro em 97 com um timaço. Com o São Paulo ganhou a Libertadores e o Mundial contra um Liverpool fenomenal, o Rogério Ceni, enfim, fazendo milagre. Eu queria te perguntar se tem algum clube que tem um lugar guardado assim no seu coração, porque quando a gente vê os torcedores, eu acho que os torcedores desses três clubes falam de você com muita admiração, assim, com muito carinho. Pois é, mas eu trabalhei em outros clubes, em trabalhos que necessariamente não terminaram em conquistas, mas que eu me senti muito mais realizado do que no trabalho desenvolvido nesses clubes. Quais? Flamengo em 97 foi um. Internacional em 99 foi outro. Seleção peruana foi outro. Por esses trabalhos se adequarem com o que você acreditava Porque também? se conseguiu coisas ali importantes em termos de solidez, né? De trabalho. E nós vislumbrávamos isso. Nós, quando eu falo, é o grupo de trabalho, de pessoas envolvidas no trabalho. Entende? É óbvio que com você com conquista vai ficar sempre marcado. Até semana passada participei de um programa em que foi tocado isso. Qual foi o mais desafiador para você? Bom, mas eu não tenho nenhuma dúvida em dizer qual foi. E é tão simples como isso. Foi mais desafiador porque eu não tinha passado nenhum, muito pelo contrário, foi motivo de chacota, foi o Botafogo 95, num grupo que foi formado com o campeonato em andamento, com todas as dificuldades que você já citou, entende? Então tinha que ser o mais desafiador, porque se eu olhasse para trás eu não tinha lastro aqui no futebol brasileiro. Tinha em Portugal que eu comecei, entendeu? Os outros já tinham um período, já tinham algum lastro para segurar a onda e tal, entende? Agora, todos eles, e aí eu vou voltar, por isso eu digo da minha visão holística aí em relação à vida, é isso. Por quê?
todos foram fundamentais para mim, porque eu sempre respeitei a identidade dos clubes pelos quais eu passei. Agora, você falou da dificuldade desse Botafogo de 95. Em 2020, você também esteve num Botafogo muito complicado, assim, e que mesmo assim, falando com alguns torcedores hoje em dia, fala-se que se você tivesse continuado no Botafogo naquela época, o Botafogo não teria sido rebaixado. Mas ali é o seguinte, ali eu voltei porque havia uma ideia clara de SAF, né? Sim. Que depois que foi passado, que estava muito próximo de acontecer. E você não seria o treinador, você seria dirigente. Exatamente. Você faria esse cargo diretor técnico. Aí eu gostaria de deixar bem claro isso aí. Quando coloco uma situação, eu nunca fui, não quero, não sou e não serei dirigente. Sim. Eu sou um profissional que trabalha na área técnica. Eu tenho que ser responsável por ali em relação ao futebol do clube com os treinadores de todas as categorias. Mas era para desenvolver esse tipo de trabalho. Entende? E eu sei que nós estávamos ali a conseguir, né? Em relação a... Também tenho dúvidas, viu? Vou ser muito sincero contigo se houvesse a continuidade. O que naquele momento me deixou muito incomodado, porque 3 dias depois de eu sair, falaram que não ia acontecer a SAF mesmo. Isso está aí nos registros, entendeu? Porque toda a minha perspectiva era de que virasse SAF. Tanto é que demorou um bocado. 1 ano e meio, mais ou menos. Exatamente. Aí entrou você saiu em junho de 20, e aí a SAF veio em março de 22 ali. Entrou do Césio e começou aí no ano seguinte já com... Do Césio entre 21, janeiro de 21 começa o mandato. Pois é. Então, mas é um clube que está no meu coração, né? Porque tem que citar aqui dirigente, que o Antônio Rodrigues. Serei eternamente grato, e ele sabe disso. E se estiver nos escutando, um forte abraço, Antônio, uma pessoa que eu admiro demais e tenho uma gratidão enorme, porque se estou aqui, devo muito a ele. Que foi que abriu a possibilidade, porque era português, estava sempre em Portugal e observava o trabalho que eu estava a desenvolver ali já há algum tempo, de menos para mais. E depois, em 85, eu passei no juvenil, naquele tempo era juvenil, Botafogo. E o Antônio era dirigente, o Emil era presidente e o Antônio Rodrigues era dirigente do profissional, da primeira equipe. Então já tínhamos assim, esse nome aí eu já conheço e tal. E me abriu as portas, né, cara? Então foi algo realmente marcante. Jogadores, grupo de jogadores. Algo que era inesperado, né? Por todo o contexto do futebol brasileiro, o Botafogo pudesse ganhar o título naquele ano e as coisas aconteceram. Aliás, quando eu vou, só rapidamente, quando eu vou fazer algumas palestras assim, eu falo que sorte. E muitos falam, mas você está tirando... Não estou tirando o mérito do trabalho que eu fiz. Mas espera aí, cara. Você é total desconhecido, chega num clube sem as condições, primeiro dia de trabalho nós treinamos atrás do gol do Caio Martins porque o campo estava em reforma, a gente não tinha lugar para trabalhar, com o grupo sendo montado ao longo, você faz um bom trabalho, assim, mas é preciso sorte para esses 6 meses você conseguir aquilo. Se eu não assumir isso, estou sendo um tremendo hipócrita, entendeu? Agora, que foi lindo, foi. Agora, você falou dessa época do Botafogo de 2020. Enfim, eu sei que é muito difícil mensurar isso, até porque não tinha como prever o futuro. E depois as coisas foram acontecendo, tanto para o Botafogo quanto para ti. Mas te dói não ter trabalhado na SAF do Botafogo, de certa maneira? Não me dói nada. Isso aí, eu acho que as coisas acontecem na vida... Tem que acontecer, você tem que saber encarar. Por exemplo, eu risquei há muitos anos do meu dicionário a palavra frustração. E explico por quê. Acho que é muito forte você falar em frustração. Eu só vou me sentir frustrado no meu último dia de vida, no meu último suspiro, porque certamente o filme da minha vida vai passar.
e eu vou pensar, puta, deixei de fazer isso, deixei de fazer aquilo. Só que eu não tenho o dia seguinte. O que eu quero dizer com isso? Enquanto existe o dia seguinte, cara, pô, você tem tudo para fazer alguma coisa que não te permita pensar em frustração. Tem uma música da Beth Carvalho que eu gosto muito que diz nunca se sabe do amanhã o que será e que nunca é tarde para recomeçar, né? Então, Grande Beth Carvalho, estava no avião da volta no título. verdade. Ainda sobre, na época de treinador, mas saindo do Botafogo, indo para o Cruzeiro, para São Paulo, mas pegando como gancho a Libertadores. 90, a final, apesar da final de 2005 ter sido contra um clube brasileiro, que foi o Atlético Paranaense, a Libertadores não era essa situação, entre aspas, mais fácil para os brasileiros hoje em dia, com domínio absoluto, né? Muito menos em 97. Você acha que esse domínio brasileiro ele vai seguir por muitos anos a Libertadores? Ou você consegue enxergar um argentino, um uruguai, enfim, algum clube? Se eu olhar para o dia de ontem, eu vou ter dúvida. Não pela qualidade e pelo poderio financeiro e econômico, mas talvez Só pra Por uma Só para licença, em 97 a final do Cruzeiro foi contra o foi contra o Cristal. Ali Sporting Cristal e ali foi tem 1-0 no Mineirão ali. Tem uma coisa interessante. Antes de você falar, só para deixar o aviso que ontem, no caso, quarta-feira, dia 9, que o Flamengo perdeu no Maracanã pro Central Córdoba e o Cruzeiro perdeu na Sul-Americana pro Muxuque Runa do Equador, também por 2-1. Os dois resultados por 2-1, só para contextualizar, enfim, para quem Exatamente, às vezes o pessoal assiste no sábado, no domingo, Mas enfim. por isso é que o futebol é a paixão que é, cara. Não se pode. O futebol é a paixão que é no mundo por isso, por essa imponderabilidade. Entendeu? Que o mais forte necessariamente não vai ganhar, pode não ganhar. Entende? Onde você vê isso em outro desporto coletivo? Ou individual, né? Entendeu? O futebol te permite isso, cara. Do Cruzeiro tem uma coisa importante ali, e foi prévio ao chegar ao Flamengo. Por quê? Ali houve um problema, não sei se dá tempo aí de eu falar. Ali era o seguinte, estava no ano do centenário do Mineirão, se não me engano, de Belo Horizonte, não era do Mineirão, acho que era centenário da cidade. E teve um torneio com Benfica, com Milan, Atlético e Cruzeiro. E nós estávamos com a possibilidade que o outro jogo era o Racing, o Vélez, acho que era o Vélez com o Sporting Cristal, em que a pule de 10 que iria dar o time argentino. Só que a Argentina já estava praticamente classificada para a Copa do Mundo, que seria no ano seguinte, 98. E o Peru já estava desclassificado. Era Centenário de Belo Horizonte. Centenário de Belo Horizonte. E o que aconteceu? Nós eliminamos o Colo-Colo e estamos no ônibus a sair, para sair do estádio, e passou o Cristal, deu Cristal. E ali, se desse a equipe argentina, que estava envolvida ainda praticamente, nós teríamos que jogar mais para frente. Como deu o Peru, o time peruano, que não ia ter, nós poderíamos jogar de imediato. Pô, nós saímos do zero, né? O Oscar era o treinador, quando ele saiu, o primeiro jogo da fase de grupo, eles perderam o jogo para o Grêmio no Mineirão de 2-1. Foi quando eu entro. 2 jogos no Peru, 2 derrotas, de 1-0 para o Cristal e para o Aliança. Ou seja, aquele tempo era 2 países, né, o grupo. 0. E o jogo seguinte era contra o Grêmio lá no Olímpio, aquele Grêmio que tinha sido do Felipão e só tinha perdido o Jardel. O Evaristo assumiu. Então o jogo era ganhar ou ganhar, senão estava fora. Nós ganhamos de 1-0 e a equipe foi crescendo. Então o que nós queríamos? Jogar de imediato. Né? Até porque na altura o Zezé Pereira, o presidente, falou, ó, esse é um outro ponto em comum. Né? Nós estamos há 21 anos sem ganhar a Libertadores. Prioridade total Libertadores. Ok. E foi quando surgiu o Expressinho, que nós montamos ali para jogar esse torneio centenário, que estavam nessa disputa.
e onde surgiu o Giovani. Não é o Giovani, Sim. o Giovani que também jogou no Barcelona. E aí eu tive um desentendimento no ônibus com um dirigente que Deus o tenha aí, o falecido Moraes, porque quando deu a notícia de que passou o Cristal, falamos, opa, vamos jogar agora já em agosto, 13 de agosto e tal, e no ônibus houve ali um problema de, não, o Moraes queria jogar tirar o expressinho e jogar o torneio, porque o torneio é importante e tal, e eu tive uma discussão. Aliás, foi o momento mais constrangedor que eu passei na minha vida, na frente, ali no ônibus com todo mundo envolvido, só profissionais, né? Que os dirigentes não viajavam no ônibus, já o Zezé não permitia. Mas foi assim, cara, eu tive uma discussão violenta, cara. E aí o Zezé estava numa van, ligaram para o Zezé, ele foi fala aí com ele. Eu tinha com um mês antes estado com o Zezé, cara, colocado para o que você quer do clube, cara, porque eu tô praticamente sem conversar com o teu dirigente, cara. E, pô, você acha saudável isso, o treinador não falar com o dirigente? E era com o próprio Moraes. E aí ele falou, o que que houve aí? O que que houve? Eu falei, o que que houve é o seguinte, cara. Aconteceu aquilo que há um mês atrás ele disse que ia acontecer. Então faz o seguinte, ganhando ou perdendo a Libertadores, no dia seguinte eu tô fora. E aí tinha um período aí até chegar à final, curto, né? Porque acabamos jogando em agosto mesmo, porque era a prioridade a Libertadores. E o Expressinho foi muito bem, cara, nos torneios. Tanto é que o Giovani apareceu ali. Nós ganhamos, no dia seguinte eu saí. Estava fora. Foi quando eu assumi, fui convidado para vir para o Flamengo. A gente já está chegando no final do episódio, infelizmente. Eu acho que quem está assistindo vai conseguir entender porque quando eu apresentei, te chamei de professor Paulo Autuori, por todo o conteúdo, enfim, por toda a profundidade, a abrangência que a gente conseguiu falar sobre as temáticas. E aí eu queria te perguntar duas coisas, a famosa 2 em 1 que a gente usa no jornalismo, que é, você valorizou muito os processos, assim. Então eu queria te perguntar, quando você olha para o campeonato brasileiro, para o futebol brasileiro de hoje, do que você gosta, assim, o que você gosta de ver, que jogador você gosta, de que time, de que treinador, assim, o que te dá prazer? E a segunda, sobre seleção brasileira, qual é a sua expectativa com a seleção brasileira daqui até a Copa do Mundo, em relação ao trabalho que o futuro treinador vai ter, em relação ao possível retorno do Neymar também, que deve voltar a jogar pelo Santos no próximo domingo contra o Fluminense? Isso tudo. A perspectiva que eu tenho do futebol brasileiro, não é da seleção, do futebol brasileiro não é boa, por aquilo que nós já tivemos oportunidade de falar aqui. Eu vejo hoje, em termos de futebol, ali 3 equipes a apresentar um jogo de qualidade. Não há incompatibilidade nenhuma entre resultado e qualidade de jogo. Certo? Há momentos em que você não tem a qualidade do jogo, mas consegue resultado. Não conheço, aliás, nenhuma campanha vitoriosa em que você não tenha, em alguns momentos, dado sorte de ter ganhado o jogo, porque não produziu bem. Mas era o estar. Você estava no momento, não, mas era bom. Então, ser forte era claro. Então, eu não conheço nenhum clube, nenhuma equipe de futebol de qualquer clube que tenha tido uma campanha vitoriosa de cabo a rabo no top. Impossível. Quando é futebol brasileiro, pior. Todos têm que entender, torcedor também, que a oscilação aqui no futebol brasileiro é a coisa mais natural e vai existir sempre. É impossível não haver, por uma série de razões. Enquanto nós não pararmos para pensar num calendário mais racional, essa oscilação cada vez vai ser mais evidente, né? Então não tem como. Eu acho que Flamengo, Internacional e Bahia estão a produzir um futebol extremamente interessante de se ver e que ali a qualidade ao resultado. Mas acontecem coisas como ontem aconteceu com o Flamengo. Você está entendendo? Mas isso por vezes acontece, não é por nada, porque às vezes pela quantidade de jogos, realmente, cara, em que você isso. Cara. Uma coisa que a gente sempre fala para o jogador, todo treinador fala isso, todo treinador.
Não vamos escolher jogo para jogar bem, nós temos que jogar bem. Mas o cara tá jogando aqui, num jogo com um nível de dificuldade mais baixo. Pô, já tem um jogo importantíssimo seguinte? Não tem como, cara. Não tem como. Ele tá jogando, mas está jogando com o pensamento ali. Então o foco não está ali. Isso vai gerar algumas jogadas equivocadas, alguns erros técnicos, algumas decisões mal tomadas, entendeu? É natural. Em termos de seleção, quando eu falo a quantidade de jogadores estrangeiros aqui, 9, eu acho que isso é um absurdo, absurdo, absurdo total. E por quê? Porque eu faço uma pergunta: o futebol brasileiro precisa disso? Então, o futebol brasileiro talvez seja o único no mundo que tem quantidade e qualidade. E tem qualidade, sim, ainda. Entendeu? Por mais que a gente diga, pô, tem qualidade em relação, estou falando no contexto atual em relação aos adversários. Se nós pararmos para pensar, vamos ver as equipes tops aí em termos de seleção. A Alemanha teve uma dificuldade enorme na mudança de geração. Espanha, Itália, eu estou falando de campeões aí. A Itália continua tendo, né? Continua tendo, alguns mais. A França amenizou um pouco em função das colônias, porque tem uma quantidade de jogadores que permite, com qualidade, que permite acelerar esse processo de mudança de geração. O Brasil não precisa disso, entende? Então, quando você está no futebol emergente, precisa trazer jogadores com qualidade para desenvolver ali, não é o caso do Brasil. Hoje o que eu vejo é uma quantidade de jogadores estrangeiros que são normais, cara. Que você podia estar abrindo espaço aqui para jogadores da formação, porque está tendo um impacto terrível na formação isso. E o Neymar? Sobre o retorno do Neymar? Eu acho o seguinte, cara, uma coisa é talento, isso é inegável que o Neymar tem. Ele na sua condição, eu chamo de forma desportiva. Hoje não falo mais forma física, não existe forma física isolada. O cara pode estar malhando aí, vai fazendo e entra para jogar e não vai jogar. Forma desportiva, o que é isso? É interação e comunicação, diálogo entre técnica, que é inerente ao jogador, tática, estratégia, física e mental. Essa última que eu deixei, que é a última, mas não a menos importante, pelo contrário, no mundo competitivo como o nosso, o aspecto mental hoje é diferencial. Ainda mais no futebol, que permite que você, menos qualificado que o teu adversário, você se sobreponha a ele. Em termos individuais e em termos coletivos. Entende? Eu acho que... não acho nada. Eu penso que, né, o foco do Neymar está desvirtuado em relação àquilo que é prioridade para ele, o futebol. Mas é um talento indiscutível, né? Então são situações que ele pode aportar muitíssimo com seu talento à seleção, desde que esteja com foco cometido no futebol. Esse período inicial no Santos não me parece que esteja acontecendo. Mas você acha que é perfeitamente possível ele ainda recuperar o futebol dele? Eu falei em dia seguinte, enquanto houver o amanhã, e logicamente para ele tem muito tempo ainda, é óbvio que sim, desde que o foco seja as necessidades e não as suas vontades pessoais. E você tem alguma preferência em relação a possível técnico para a seleção brasileira? Isso é um problema do senhor atual, me parece vitalício, presidente da Confederação Brasileira de Futebol. Só gostaria de ver um pouco de lógica nessa tomada de decisão. Lógica. Lógica, você diz técnico em relação ao lógica, modelo do que eu digo é a construção de toda uma lógica em relação àquilo que vai ser o treinador, e não porque é estrangeiro apenas. Entendeu? Que eu acho que estamos fadados a ter um treinador estrangeiro para o futebol, para a seleção. Você elogiou Flamengo, Inter e Bahia. Você acha que os três treinadores, Felipe Luiz, Rogério Ceni... Todos eles têm. Todos. Não é diferente. Entende? Eu tenho trabalhado com alguns treinadores em escola sul-americana, seja argentinos e uruguaios, e portugueses. Português eu conheço muito bem.
conheço a idiosincrasia do povo português. Entende? Foram 11 anos lá. 11 anos e meio. Então, eu tenho trabalhado com essas duas escolas aí. Você tocou nos três, o Rogério Ceni, o Felipe Luiz, cara, estão perfeitamente habilitados. E outros, cara, Você tocou nos três nomes aí, eu falei que hoje as equipes estão a jogar mais bom futebol, entendeu? E outros têm possibilidade de fazerem um ótimo trabalho também. Né? Agora, a ideia é trazer um estrangeiro porque quase que é uma súplica do contexto do futebol brasileiro para que o socorra. Infelizmente, nós somos os culpados, nós treinadores. Como eu falei em 2013, é bom lembrar isso. Entendeu? Nós, estou incluído, atenção, nós, vou falar 3 vezes, nós, não está dizendo os outros. Quem não tem nenhum colega que é amigo que vai ficar chateado depois, né? Não, porque é a nossa classe, nós estamos pagando aquilo que... Agora, ainda tem tempo? Tem. Só para te dizer o seguinte, me incomodava muito ouvir o seguinte, fora do Brasil. Eu não contrato treinador brasileiro porque chega meia hora antes do treino acabar e 15 minutos antes do treino começar e sai 15 minutos depois que acabar. O que isso quer dizer? Que eu não trabalho? Aí eu vou voltar aqui. Nada é por acaso. Essa preocupação com infraestrutura, ela é recente. Aqui no Rio, é recentíssimo. Porque nós pensávamos que Rio era a vitrine, só trazer o jogador e campo para treinar não existia. Isso aí até há pouco tempo atrás. Atenção. Outros clubes de outros estados, assim, com muito menos tradição do que os clubes do Rio, já estavam com infraestrutura. Sim. Então, eu vou te dizer, os profissionais brasileiros trabalhavam, os treinadores, eu fui um, e acho que muitos fizeram, saía com a comissão técnica para tomar um café e falar do trabalho e preparar o trabalho. Porque os clubes não ofereciam condições de você passar o dia como hoje eles oferecem. Você passa e está muito bem. O teu trabalho não começa e acaba, entendeu? Ali começa um pouco antes e acaba um pouco depois. Você está chegando cedo, você prepara o treino, você tem toda uma estrutura, termina o treino, você vai analisar o treino, mas você tem um lugar que você vai poder fazer a refeição ali, passar a tarde junto com as outras áreas intervenientes ali. Às vezes até dormir lá, né? Às vezes no dormitório. Então, a culpa era dos treinadores? Não. É muito fácil, isso é assim. É assim, mas existiram razões para que aquilo fosse a realidade naquele momento. Vamos analisar essa. Por isso, aprofundar os temas é fundamental na minha perspectiva. O que falta ao futebol brasileiro é debate. Entendeu? Se nós, classes intervenientes, seja de atividades fim ou atividade meio, tivermos condições de estarmos juntos, de a cada ano, cada classe fazer o seu simpósio, no final do ano um grande simpósio, que isso deveria ser competência da instituição máxima do futebol brasileiro, mas que eles não ligam a mínima para isso, você está entendendo? Nós íamos poder sim combater tudo isso que está acontecendo aí no futebol brasileiro em relação à CBF. Enfim, a gente já está chegando no final do nosso programa. Queria saber se o Bernardo tá perfeito, conversa ótima, show de bola. Então é isso, esse foi mais um Toque Passa, o videocast do Jornal o Globo com o oferecimento da 7 Games. Queria agradecer de novo ao Paulo Autuori por estar aqui com a gente. Prazer enorme, compartilhar esse conteúdo aqui. Gostei muito, gostei de verdade, assim, o Bernardo também. E é isso, obrigado pela companhia aí, fiquem ligados, semana que vem tem mais.